Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo, ele que é engenheiro e faz o trabalho da astrologia transformacional na Pax há quase 40 anos, e hoje ele vai falar sobre essa lua cheia especial aí de 12 de maio, né? Tá chegando, tá chegando. Até os cachorros resolveram agora participar aqui da nossa live, fazia tempo que eles não estavam assim agitados, né? Devem estar sentindo a energia. E aí, como vocês estão recebendo as bênçãos da força da irradiação de todo o plano espiritual? Tem várias conjunções importantes no céu, e quem puder e mora fora de São Paulo, em locais que não tenha tanta iluminação, tenta olhar para o céu, né? Oi, Valma, tudo bem? Carlos, Ricardo Pastore, Alexandre, gratidão aí vocês que nos acompanham sempre. Tô só aguardando o nosso querido Albano Macedo entrar. Maria Lúcia Loureiro, faz tanto tempo que você está com a gente, desde o início das orações aqui em casa, né? Então eu quero repetir que eu tenho o maior orgulho que a família Pax é uma família. Todos estamos crescendo juntos, né? Ao longo desses 44 anos. E isso é muito, muito bom. Então, vamos aguardar para entender aí o céu, não é? Da energia da próxima super lua cheia especial, que vai acontecer no dia 12 de maio, para que nós todos possamos aí receber as bênçãos e entender a egrégora que vai estar trazendo toda a energia de luz, paz, bem-aventurança e de propósito. Então, cadê o senhor Albano, que eu não estou vendo ele por aqui? Vamos lá, Albano, que ele entrou. De qualquer forma, estou aqui convidando o Albano para entrar. Vamos aguardar. Yes! E aí, Albano, tudo bem? Ah, você está sem som, eu não estou te ouvindo. Eu não te ouço. Não sei o que que é, será? Tira o fone de ouvido, talvez. Não entendo nada disso. Agora sim. Não, mas tem que escutar, não é Alô? possível. Porque eu preparei tudo aqui para isso. Ah, Então mas vamos assim mesmo. assim, Agora vamos assim mesmo, então. Tudo bem. é assim, melhor. Olha, Máquina é. que interessante, porque eu também não vi você entrar. Espera só um minutinho. Ah, mas esse meu celular, ele tá tão estranho ultimamente. Mas tudo bem, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. É, eu estou olhando aqui, é que, na verdade, eu tive que colocar o tablet de última hora aqui, mas mesmo assim, agora que está aparecendo para eu pedir para participar, olha. Então já tá, hein? Já tá participando, já tá no ar. Eu vou colocar aqui, pedir para participar. Não, não aperte mais nada que é para não dar tilt, porque tá indo bem. Tá aparecendo. A imagem tá boa, o som tá bom, tá tudo legal. Então tá bom. Ixi. Então vamos lá, falar deste momento importante, desta super lua cheia do dia 12 de maio. Pois é, Carmen, a gente está aí chegando já numa lua super especial, que é Vesak, é uma semana em que já estamos nos preparativos aí para uma grande celebração e vamos falar um pouquinho então do que essa lua de Vesak tem a ver com todo o contexto que a gente está vivendo nesse planeta, com todas as informações que a gente está vivendo aí a nível planetário. Muita gente tem me perguntado sobre essa história da mudança geopolítica. A área financeira, Touro, tem a ver com tudo que é a Lua, que nós estamos sobre a Lua nova, né? E vamos chegar no ápice. Ela trata de questões do mundo 3D, do mundo material, É. né? De todo esse processo de que a gente está encarnado nessa Terra, nesse planeta. Desde as coisas gostosas, como chocolate, até as coisas dos cinco sentidos. Então, quando a gente fala de estarmos no mundo 3D, inclusive a Matrix, ela passa pela energia taurina. Olha que coisa louca. Só que o que acontece é que a energia taurina é exatamente a que faz o trampolim para que a gente vá para o outro lado, que é a energia representada por energia de escorpião, que é a energia da espiritualidade e da transcendência. Não é à toa
que havia um simbolismo entre os apóstolos. Para mim, ali é uma passagem com coisas simbólicas, eu não sei se mas enfim. Quem que cuidava do dinheiro dos apóstolos? Era um taurino. Quem que fazia todo o processo de transformação, de saída da materialidade para o mundo espiritual, para um processo de transformação profunda, foi o Judas, que era o escorpião do zodíaco. Então, esse eixo touro-escorpião tem um simbolismo muito forte entre morte e renascimento. Muitas informações bíblicas podem ser questionáveis, porque será que ele efetivamente se matou? Né? Fica aqui uma pergunta para todo mundo. Aliás, quem que estiver nos assistindo pode dizer aí, ó, número 1, eu acredito que ele se matou. Número 2, eu acho que ele não se matou. Comentem, porque o algoritmo adora que vocês comentem. Então, Carmen, o que acontece? Quando a gente olha para o eixo escorpião, a gente está falando de transcendência, né? De mudança do mundo para um outro mundo. E ali estava simbolizado dessa forma. Agora a gente vem para um festival, que é o Festival de Vesak, onde nós temos a materialização do Buda, que eu vou pedir para que você possa falar um pouco sobre todo o simbolismo, ou melhor, né, a verdade, né, o que acontece no deserto de Gobi. Né? Enquanto isso, eu vou... Então, legal. Então, a família Pax, todo o festival de Vesak, que é no plenúlio de Touro, a lua cheia do signo de Touro, às vezes cai em abril, às vezes em maio. Quando é maio é bem mais forte, que é como vai ser agora. No deserto de Gobi, entre a Mongólia, a China, a Índia, acontece uma grande celebração, onde Buda, que foi o primeiro ser humano que atingiu a iluminação, se materializa, e todos os seres da Fraternidade Branca Universal se materializam durante 72 horas para abençoar o planeta Terra. Essa celebração é a celebração da iluminação da humanidade. Nós, na Pax, fizemos todas as principais conferências internacionais de metafísica, sempre na lua cheia de Vesak, conforme a diretriz do mestre Saint-Germain, para potencializar esse momento que esses seres da Fraternidade Branca já vão estar aqui no plano tridimensional. Eu conheço alguns grupos de pessoas que tentaram ir até lá para enxergar, para ver. Não é assim, eu também nunca recebi o convite para estar fisicamente lá, enfim, mas a gente está sempre fazendo a ponte. Algumas pessoas viram silhuetas e nuvens, porque é um local muito frio, com ar muito rarefeito, enfim. Essa história toda que eu estou falando vem da teosofia, vocês podem ler nos escritos da Helena Blavatsky, no Leadbeater, o Coronel Olcott, a Doutrina Secreta, e todos eles mencionam exatamente o festival de Vesak como sendo a energia da iluminação da humanidade. E nós, na Pax, sustentamos essa egrégora desde o início dessa energia, que desde 88, na realidade, da primeira Conferência Internacional de Metafísica, que aconteceu 1, 2 e 3 de maio, que foi lá na USP, justamente na energia da lua cheia do signo de Touro. Essa próxima lua cheia vai acontecer no dia 12 de maio, numa segunda-feira, acho que é 1 hora da tarde, 57 minutos, se não me engano, ou 12h57. Então, eu vou fazer a oração das 15 horas, a 1h55, legal. Eu vou fazer a oração das 15 horas a 1 hora, porque aí nós vamos estar rezando na hora que Buda e todos os seres estão se materializando no planeta Terra. E nesse dia, o plano espiritual pede, quem quiser, ter água, um cálice, que simboliza a elevação da consciência, flores brancas ou amarelas, ou frutas brancas ou amarelas, para você estar energizando. E depois, por exemplo, as frutas você pode ingerir, e a água, é claro, você deve tomar. É uma energia de transformação muito forte, é uma energia de abundância, de abertura de caminhos, de resoluções, é a lua cheia mais importante do ano todo. Na realidade, eu diria que a lua, independente de ser nova, enfim, é a lua mais importante do ano para consolidar o sonho e os ideais de todos nós. Então, eu espero vocês online, à 1 da tarde, no dia 12, nas nossas 3 mídias, rezando com a gente. Nós fizemos vários anos lá na sede da Pax, fisicamente, até quando era 6 da manhã, 7 da manhã,
e vinha ônibus de Limeira, de Araraquara, o Batatais, o pessoal todo de fora, prestigiando. Eu só não fiz quando era 2 da manhã, 3 da manhã, aí não dava. Mas no começo da pandemia, em 2020, eu lembro que eu entrei no ar, acho que foi 6 horas da manhã, ou 4h30, alguma coisa assim. E eu sempre sustento essa egrégora porque é muito importante. Agora, no ponto de vista astrológico, cada ano muda. Eu sei que é a lua de touro que tem a ver com escorpião, não é isso? Eu não Exato. entendo muito. Exatamente. Eu vou até colocar aqui de volta para o pessoal ver. É, então está acontecendo essa lua cheia no dia 12, aonde nós temos a 22 graus do signo de Touro, Escorpião, ou seja, o Sol passa pelo signo de Touro a 22 graus Uhum. e passa a Lua no signo de Escorpião a 22 graus. Nós sabemos que os dois são signos opostos e a gente vai ver aqui um pouquinho sobre isso. O Festival de Vesak tem uma tradição muito forte na astrologia esotérica, onde mostra a celebração do nascimento, né, de Buda, depois passa por uma fase da iluminação, da comemoração da iluminação espiritual da humanidade, passando depois para a transcendência do Buda, que na verdade somos nós, toda a humanidade, e depois para a transmissão, que é exatamente a sabedoria, as bênçãos para a humanidade. Então essa transição de processo que está ocorrendo e que a Carmen canaliza exatamente no momento exato, porque isso é muito importante. Sempre, lógico, se não for 3 da manhã, a gente tem que estar muito próximo, mas como você falou, né, Carmen, são 72 horas, né, de É, energia. Aqui nós temos, está dando para visualizar, é que eu não estou conseguindo aumentar, tá dando mas para e visualizar. ficou muito pequenininho aqui as Não, letras, tá mas eu vou bom. falando, É, tá? a hora. Estão reclamando que o seu som tá baixo. Para mim tá super alto, não é o seu aparelho aí? O meu som está baixo? Não sei, é só a Lívia que escreveu. Aqui eu estou ouvindo você super Bom, bem. eu vou tentar berrar aqui. Então, o que na verdade eu queria colocar aqui, Carmen, de que a gente tem essas fases, né, da energia que está chegando no apogeu da lua cheia e passa exatamente por esses processos que a gente acabou de visualizar na passagem aqui de transcendência, quer dizer, iluminação, e essa mudança, é uma metamorfose, Sim, né, sim, energética, é verdade. que mais uma vez simbolizado pela energia de escorpião, que é o grande transcendente. Eu vou aqui de novo colocar, porque eu acho que pena que ficou pequena a apresentação, mas eu vou tentar falando para vocês, porque eu procurei fazer aqui de um jeito que fosse bem visual, mas Uhum. não sei se está conseguindo ter essa visualização toda. As influências planetárias mais importantes que nós vamos ter vai ser exatamente o fato de termos Urano em Touro, que é um catalisador do despertar, da inovação, da energia que nós estamos vivendo, de mudanças, né, de tecnologia, sobretudo. O Júpiter está em Gêmeos, é uma expansão da compreensão mental e a capacidade de comunicar-se. Nós Uhum. temos o Mercúrio em Touro, que está dando um processo prático para as coisas, para que a gente possa, inclusive, fazer as nossas revelações espirituais, mas de uma forma prática, né? De uma forma efetiva. E o Saturno que está em Peixes, e logo logo ele sai para o signo de Áries. Ele tem a estruturação das inspirações espirituais. Então essa combinação de forças faz com que essa energia da Lua nos traga exatamente o quê? Um desenvolvimento para esse mês de maio muito forte no equilíbrio Uhum. espiritual mental. Olha que importante. É o topo dessa pirâmide que eu coloquei aqui. É a parte mais alta. Depois a gente tem as transformações econômicas que estão acontecendo, novas abordagens, sustentabilidade, que são os processos que estão acontecendo. A consciência ecológica, porque ela não deixa de trazer esse processo ainda. O pessoal acha que está esquecido. Não, a gente está cada vez mais forte nesse processo. E os relacionamentos verdadeiros, autênticos, transformações de valores compartilhados. Uhum. Isso é muito. Acho que hoje, cada vez mais, né, Carmen, as pessoas elas estão talvez resgatando valores, Sim. né, ou transformando os seus valores. Então, hoje a gente está tendo um processo muito forte. Nós falamos aqui da ecologia, nós estamos tendo um processo ecológico Sim. de renovação de ideias, de valores, né? Ficou um pouco
para lá e para cá, mas o pessoal está resgatando novamente. E essa força dessa lua, ela nos coloca nesse mundo tridimensional. Assim, se acabar esse planetinha, para onde que a gente vai? Pois é. Né? Então, Né? tem esse conceito muito moderno de estar falando de satélites, de foguetes que dá ré, tudo bem, maravilha, inteligência artificial, mas o pessoal não está se preocupando com o básico do básico, que é aonde você vive. Né? Se acabar onde você vive, você não vive. Vai Uhum. viver um outro planetinha, outra estrela aí, se alguém alugar para gente da Terra. É, pois é. Então, essa energia de lua cheia de touro, que né, na verdade começou com a lua nova, já vem vindo esse processo, está passando por uma grande mudança de consciência. E, e acho que nada mais do que essa imagem de que Buda vem no éter, se manifesta. É lógico, pessoal, que a gente não vai conseguir enxergar, porque a gente enxerga mundo 3D denso. Agora, quem tem sensibilidade, quem tem clarividência, vai entender e vai visualizar num outro campo mais sutil e vai visualizar. Né, Carmen? Claro, Você, sem você dúvida. que é especialista nesse assunto, inclusive. Então, realmente é super indicado que todas as pessoas possam se preparar para esse dia do Vesak, comendo menos, pelo menos um dia antes. Se der uma semana antes, melhor, né? E no dia, fazer jejum, jejum mesmo, só de fruta ou só de legumes, líquido, água, comer menos. Porque assim a gente eleva a frequência da vibração do corpo e consegue atrair mais bênçãos nesse dia. E aí, quando for meditar, com certeza, todo mundo, sem exceção, vai ver luzinha pipocando, vai ver vulto, vai ver alguma coisa. Então é uma questão, só que para tudo na vida tem que ter disciplina, né? Para É, você ter a abertura da percepção extrasensorial, tem que ter treino. Então o principal treino é você acende uma vela e aí você olha a chama da vela. Aí você fecha o olho e visualiza a chama da vela aqui no seu terceiro olho. Abre o olho, fecha o olho, até você com o olho fechado enxergar a chama aqui no terceiro olho. Esse é o principal exercício de abertura do terceiro olho e de abertura da percepção extrasensorial. E o Festival de Vesak, essa época do ano, é a época mais favorável para que todas as pessoas tenham a possibilidade de conseguir enxergar algo a mais. Só não dá para sair correndo, né? Depois que começa a ver vulto, etc. E tal, né? Pediu, não foi? Então, o plano espiritual está aí para nos ajudar. legal. Então, dentro desse processo, né, de clarividência e dessa capacidade de a gente conseguir visualizar aquilo que não é normal, a gente tem algumas oportunidades e desafios nesse mês, né, com essa lua tão forte. Hum. Então, vamos pelo desafio. O desafio primeiro é a resistência às mudanças, né, que são necessárias. Né? A gente sabe que tem que ter mudanças. Né? A vida é uma eterna mudança. Então a gente não pode ter resistência. O desafio está em não ter resistência a essas mudanças. Apego excessivo à segurança. Então quando a gente tem a energia taurina pela energia mais desviada da energia taurina, é o apego excessivo às questões materiais e à segurança. Conforto com emoções desconfortáveis. O que quer dizer isso? Né? O desafio de você perceber que as emoções elas precisam ser trabalhadas. Né? Então, confortar-se com aquilo que está um pouco fora da sua linha, do seu controle, faz parte, Sim. faz parte. E a rigidez em crenças estabelecidas. Aliás, isso eu acho que é um dos desafios mais fortes desse processo. Rigidez em crenças. Então, quando a pessoa crê em alguma coisa estabelecida, será que ela não tem que fazer uma revisão, fazer uma reorganização dos seus conceitos? Pode ser que esteja certo, mas também pode ser que esteja errado. E as oportunidades? Então, é despertar espiritual profundo. Essa lua, ela traz uma possibilidade gigante de a gente ter um despertar espiritual, uma renovação dos valores materiais, a integração visão-ação, ou seja, você tem uma percepção e você coloca em prática, né? na prática. Não é a espiritualidade, como você sempre fala, não é ficar só rezando, é agir dia a dia, né? Diariamente, em pequenas ações. E a liberação de padrões limitantes. Uau! Né? Está aí o curso em milagres. Então, libertação de padrões limitantes.
A começar por saber que Buda pode se manifestar no deserto de Gobi. Quer dizer, então já pensem, né, de todas as possibilidades. E os conselhos que a gente coloca aqui é meditar diariamente na semana da Lua, bom, todos os dias, revisão dos valores e prioridades, conexão consciente com a natureza e a prática de gratidão pelos recursos. Nada mais importante do que agradecer aquilo que a gente tem. É tão Toda hora. interessante, né, Carmen, quando a gente bebe um copo d'água, tá bebendo água. Não. Mas quando a gente está acampando, não sei se o pessoal aí já acampou alguma vez na vida, Eu já. e você está lá no meio do mato, um monte de situações assim básicas. Se quando toma uma água, você fala assim, nossa, que delícia essa água, essa bênção que é. No acampamento a gente dá valor a coisas mínimas do dia a dia. Né? É muito bom acampar ou fazer esse tipo de situação, porque você valoriza cada coisinha que você tem na É vida. verdade. Como você sempre fala, né, Carmen, muito legal, você fala assim, puxa, a gente está hoje vivendo muito melhor do que os reis e rainhas, que Mas não tinham banho quente, não tinha, né? é verdade. Tanto conforto, qualidade de vida, só falta a humanidade, nós todos, né, criarmos juízo e parar de destruir e aproveitar a inovação, tecnologia, a informação, a internet, tudo que a gente tem para realmente viver melhor, né? E se respeitar mais, né? A tua amiga Virgínia, lá em Atlanta, entrou. Beijo, querida. A vovó, querida vovó, agora a Virgínia é vovó. Querida vovó, que linda. É, Ué, vamos marcar uma live, Virgínia? Manda um recadinho para mim, para a gente marcar. Faz tempo que você não fala nada aqui. exatamente, exatamente. Então, Carmen, essa energia dessa lua, ela nos convida a nós olharmos para esse mundo 3D, dessa Matrix, desse processo que a gente vive com um despertar espiritual. Então, eu vou colocar agora de novo aqui a mandala do Uhum. momento que vai ocorrer no dia 12. Então, Tá. todo mundo sabe que quando a gente quer ver como que está a configuração energética, a gente coloca o mapa, a carta natal do dia, da hora, e aqui no caso fiz para São Paulo, ou seja, para as pessoas, esse é o mapa visto de São Paulo, Tá. Brasil. Então, eu quero destacar aqui uma coisa, só para deixar mais didático aqui, vou tirar os planetas não tão aqui para despoluir, eu vou tirar aqui o Mercúrio, o Marte, o Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e o Quirón, e vou deixar apenas o Sol, a Lua e o Netuno. Vocês vão entender por quê. Pum. Então, aqui nós temos uma configuração, o Sol está aqui, a Lua está aqui embaixo e a gente da Terra está aqui no centro. Isso é o que se faz acontecer a Lua cheia. Sol de um lado, Lua do outro, e aí temos este eixo, que é touro, e esse eixo escorpião, no mapa de cada pessoa sendo ativado. Ah, Albano, como que eu faço para saber que eu tenho o meu Sol passando por touro e a Lua em escorpião? Você precisa saber a hora que você nasceu para poder fazer o levantamento desse mapa, e ali você vai poder, então, ter a posição de qual é a casa astrológica, que é esse cenário aqui, esse pedacinho de pizza que a gente fala, cada pedacinho de pizza que representa a esfera da vida, o contexto da onde isso se manifesta na vida da pessoa individualmente. Para o Brasil, que é esse mapa, está acontecendo na casa 8 e na casa 3, né? Quase 9, na verdade, aqui o Sol está indo para a casa 9 e a Lua está indo da casa 2 para a casa 3. Isso mexe com as questões materiais e transformações, mano. É pouco? É pouco? Não, é tudo, né? E tem uma outra coisa super importante nessa Lua em particular, que é essa Vênus e Netuno que está aqui, tá vendo? Por isso que eu deixei os dois aqui, o resto eu tirei tudo. Vênus e Netuno em conjunção no signo de Áries. Então, vamos lá. Vamos aqui, peraí. E aí, é bom, é? Vamos falar aqui sobre Lua cheia, Sol, Lua, fazendo essa tensão energética de transformação. E nós temos ali do lado Vênus e Netuno juntos em Áries.
Vênus é o planeta que rege Touro, e rege Libra, mas rege Touro. Então, ele é o planeta que está comandando essa lua cheia. Vênus tem a ver com chocolate, beleza, alegria, felicidade, tudo de bom neste planeta, tudo de bom. Sim. Né? Ele que traz a beleza em tudo. Né? Quando nós olhamos para a pele, cílios, aquilo que embeleza no ser humano é a Vênus. Né? Quando a gente fala de coisas bonitas, é a Vênus. E a Vênus é a energia que é representada pela Afrodite. Né? As pessoas acham que é só a Vênus, Deus do amor. Não, a Vênus é de tudo que é beleza e bonito. Netuno é o nosso campo de espiritualidade, aquilo que nos faz sair para mundos não visíveis. Os dois estão juntos. Os dois estão juntos. A beleza, a estética e tudo de bom desse planeta em mundo 3D, junto com um planeta que faz abertura para o mundo espiritual. Então, essa união de forças traz um recheio gigante, Carmen, para essa lua cheia de Vesak. Em Áries, significa estar num signo de fogo e um signo de começo, de início, de impulso. Então, ele vai trazer uma tratativa diferente na forma de a gente enxergar esse mundo tridimensional para o mundo espiritual. Áries é impulso, começo. Agora, na prática, no dia a dia, no mundo mundano, o que isso representa? Representa uma coisa muito perigosa. Vênus, Netuno, tem o outro lado. Né? A Vênus é futilidades. Netuno é confusão e ilusão. Então tem que tomar muito cuidado nesse período para a gente não baixar a frequência, porque baixando essa frequência a gente pode se enganar facilmente. Se enganar facilmente com percepções errôneas, principalmente nos relacionamentos. Então aquelas coisas, aquela relação muito agradável, muito bonita, de repente é efêmera, não é calma, não é bem assim. Vamos esperar a realidade. Ele traz um pouco de balão de gás, sabe? Sei. Então, quando as pessoas estão agora pensando dinheiro, nosso dinheiro caiu, quem está aplicando em bolsa, não sei o quê, também calma, porque é uma confusão no ar. Porque Vênus é dinheiro, Netuno é confusão, pode haver uma grande confusão, aparentemente traz algumas ilusões, achando que, nossa, vai ser ótimo, e outros confusos, calma também. Então é um mês para realmente a gente trabalhar o que a Carmen colocou. Vela, olha, abrir os chakras, começar a trabalhar aquilo que a gente precisa enxergar, não no mundo 3D, mas no mundo onde aí sim, essa Vênus e esse Netuno, eles estão trazendo essa força no nível mais alto. Olha que diferença, né? Então, num lado da calçada, pessoas que estão iluminadas, enxergando coisas que não se viam normalmente. Do outro lado da calçada, pessoas que estão confusas, se iludindo com coisas, achando que aquilo é lindo, maravilhoso, e de repente vai perceber que não é. Vai se enganar com relacionamentos efêmeros e aparentemente lindos e bonitos, e daqui a pouco é um castelo de areia. Então, veja essa questão. A pergunta que muita gente pode estar fazendo é, bom, e aí, o que eu faço para não ficar desse lado da calçada, não ficar do outro lado da calçada? Fazer isso que a Carmen acabou de falar. Né? Fazer essa conexão interna desta visão que nós temos, que é o sexto sentido. Lembra que Vênus, Touro, tem a ver com os 5 sentidos? Esse processo limitante que nós estamos, temos que partir para o mundo espiritual. E um dos primeiros passos é exatamente essa visão, né? Essa abertura. E o Netuno tem a ver com a arte, com a música, com a inspiração, com a oração. Tudo aquilo que nos conecta, né, com outro mundo mais sutil. Por isso que eu fiz questão de colocar, vou colocar de volta aqui a mandala para as pessoas perceberem essa força da Vênus e do Netuno aqui, muito interessante que está ocorrendo. E agora sim, eu posso colocar aqui os outros planetas para que as pessoas percebam. Vou até colocar ela de uma forma gradativa. Vou colocar Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno. E, olha lá, né?
o Saturno está fazendo uma quadratura com Júpiter, trazendo uma força para botar pé no chão. Uhum. Saturno é o planeta do pé no chão, da cristalização, da construção mais sólida. Então, quando a gente pensa em Saturno, deixa eu voltar aqui para o pessoal que me vê um pouquinho, o que a gente tem, né, Carmen? Saturno está saindo de peixes depois de 2 anos e meio, vai passar para Áries. Ele entra esse ano, volta e entra de novo. Então, esse ano a gente tem uma das grandes passagens astrológicas, que é Saturno passando para Áries. Netuno já entrou em Áries. Lembra que eu falei que Netuno ficou 14 anos no signo de Peixes. A última vez que ele esteve em Áries foi há 164 anos atrás. Ele fica 14 anos em média em cada signo. Então, teve muita grande mudança. E logo de cara ele recebe a Vênus, que a gente acabou de falar. Então, Netuno estava em Peixes. Este encontro da Vênus com Netuno em Áries é quase que uma... Porque assim, pessoal, como que vocês podem imaginar um Áries, né? Eu sempre imagino aquele guerreiro que sai, estamos falando de acampamento, aquele que fica na frente, todo mundo tá indo seguindo ele vai com um facão abrindo caminho no meio da mata para que todo mundo vá atrás. Esta é uma energia típica ariana. Ele vai lá na frente, abre os caminhos, com coragem ele enfrenta o que tem que enfrentar e atrás, a reboque, vai todo mundo atrás. Né? Essa é uma energia típica de energia ariana. A Vênus com Netuno aí, se encontrando em Áries, está exatamente criando o quê? Este caminho de abertura de espiritualidade. Sim. E a gente está tendo uma coisa muito forte e interessante nesse contexto, né, Carmen? Que é o que o pessoal lá na Itália está esperando as cores lá da chaminé, Sim. que é escolher o Papa, e se tiver, É, como que é mesmo? Se for escura, ainda não rolou nada, se for... se for clara, já tem quem é o próximo Papa. Tomara que eles se inspirem e escolham alguém que continue o legado do nosso amado Papa Francisco, né? Que fez um grande serviço à humanidade através do diálogo, através da comunicação, através da humildade, através da presença dele, né? Pura luz, Uhum, realmente, né? exato. E aí a gente tem essa energia acontecendo de Vênus com Netuno, e juntamente, e deixa eu esqueci de falar esse outro aspecto aqui. Ele faz, veja que faz um trígono com Marte, aqui, ó, tá? Que Hum, está em Leão agora. Quem que é o Marte? É o planeta que comanda Ares. pois Então, é. essa energia ariana que está acontecendo aqui, está recebendo essa energia de Vênus com Netuno, né? Está tendo essa força toda num signo, mas recebe a força do próprio planeta que comanda Ares. Então, pessoal, eu costumo sempre dizer assim, né, Carmen, que o planeta ele é o gerador de energia. O signo ele é o filtro dessa energia, porque ele filtra. E as casas astrológicas são os contextos aonde isso vai acontecer. E os aspectos, que são esses ângulos que se formam, seriam as conversas, as trocas de energia entre as forças planetárias. Então, Uhum. eu uso sempre um parâmetro que é um abajur. Então, você tem um abajur num lugar, a energia do planeta seria a lâmpada. Agora, se você botar uma cúpula amarela, sai uma cor amarela. Se você colocar uma cúpula azul, vai sair o signo de Áries, Touro, Gêmeos. Mas o planeta é o gerador de energia, ele é muito mais forte do que o próprio signo. Então, Vênus e Netuno estão num signo, são as lâmpadas, saindo no filtro de luz ariana, e que tem um outro planetinha lá, que é Marte, que é o planeta que gera a energia do Ares, fazendo conexão com essa energia. Bom, isso no nosso mundo, né, dia a dia, o que significa? É mais coragem, porque está inclusive em Leão, está dando mais coragem, mais iniciativa para que a gente possa fazer algo diferente neste Sim, universo da transformação, sim. nessa mudança. Então, a simbologia aqui do Buda, em toda essa passagem, simbologia não, né? Como você falou, de fato, é real, traz esse
processo de nós irmos ao encontro efetivamente dessa energia. Sim. Então temos de um lado da calçada a possibilidade disso e do outro lado da calçada a confusão e a situação É. complicada. Então é um pouco desse cenário. Uma vez você, numa das orações, falou muito sobre isso, né? Que nós teríamos muito essa divisão da escolha, né? Porque é o livre-arbítrio no final, né, cara? Pois é, e a gente está justamente vivendo o momento do joio e do trigo, né? E quem não tiver flexibilidade vai sofrer muito, porque no começo do ano, Saint Germain já tinha avisado que 2025 é o ano das mudanças drásticas. E por drástico, se é bom ou não é bom, depende de como cada um acolhe as situações que acontecem. Porque a nossa atitude e a forma pela qual nós agimos depois daquilo que aconteceu é o que determina o próximo passo do universo para a nossa nova realidade. Então, quando nós aceitamos com resignação e ficamos em harmonia, seja lá qual for a situação, mais rápido passa o desconforto e melhores coisas vêm no nosso caminho. Por outro lado, é um ano que do nada dá para construir tudo. E a gente está justamente nessa egrégora, que é a lua cheia de Vesak, que é a lua mais forte do ano para a abundância e para a realização. E esse ano a lua de Vesak está sendo chamada a lua das flores. E ela vai ficar laranjada, não vai ficar cor-de-rosa, vai ficar alaranjada, como é toda a energia da lua de Vesak. Porque o laranja é a cor da iluminação, dos monges, do budismo, etc. e tal. Que significa alegria, significa milagre, significa renovação. E nós na Terra estamos passando por uma grande renovação, né? Eu acredito assim que está todo mundo, acho eu, que está todo mundo esperto, observando tudo que está acontecendo em vários países, tomando as suas próprias decisões e conclusões. E quem tem por direito condição de agir, tem que agir de uma forma favorável para o todo, e não no nível individual. E está cada vez mais latente, né, Albano, que quanto mais a gente trabalha pelo bem comum, mais a gente recebe individualmente. Quem está mais no egoísmo, trava. É, é. No mapa astrológico individual de cada um, a gente pode dizer que essa energia de leão, que traz essa força do Marte em leão, ele nos convida muito forte a tomar iniciativa e assumir responsabilidades. Então, quando eu falei aqui, estamos acampando, vamos tomar a decisão de fazer uma trilha, e quem vai lá na frente é o Ares que vai abrir o caminho, e quem tem a força de tomar uma ação, de trazer essa organização do processo, é o leão. Então, essa energia leonina, ela é muito visível isso no mundo, quando a gente olha os grandes líderes, as pessoas que estão no comando, são aquelas pessoas que centralizam o processo, é muito uma energia leonina. Quem começa efetivamente não é ele, é o Ares. Sim. Mas quem centraliza, quem faz a organização do processo, sempre tem uma energia leonina muito forte. Nesse caso, Marte, que é o planeta da ação, está no signo de Leão. Então ele está dizendo o seguinte, né, que a gente deve se organizar como pessoa individualmente e se lançar corajosamente para aquilo que a gente se propôs. Então, Carmen, chegou uma hora que é mais ou menos assim, não terciarize nada para os outros, aquilo que você tem que fazer por você mesmo. Sempre tá assim. Isso agora, é botar a manga e trabalhar, é agir. Então as pessoas ficam esperando cair do céu nuvenzinhas, balõezinhos, anjinhos, ficam esperando cair do céu coisas que ela esquece de fazer. Sim. E fica terceirizando, fica depositando que a outra pessoa faça. E tem pessoas que, inclusive, falam que minha comunicação é ruim porque eu tenho Mercúrio retrógrado, porque eu nasci com Mercúrio retrógrado. Gente, que desculpa. Não terceirize para ninguém os seus problemas. Vai lá e faça orações e pratique, fale, converse, escreva, leia mais. Esse é o processo de uma astrologia transformacional. Não é ficar esperando cair do céu e vitimizar-se porque é aquilo e acabou. Né? É duro? É difícil? Sim, é duro, é difícil. Para isso nós estamos aqui. E essa mudança diária, esse processo diário, é a grande propósito, né, desse processo, dessa energia. Então, touro, materialização. Escorpião,
a transformação. Então, nós temos a borboleta como grande exemplo na natureza para a gente trazer. Se ela ficasse com medo de perder o casulo dela, É. imagina a oportunidade que ela deixaria de estar vivendo, Sim, né? é verdade. Muitas vezes nós, eu me incluo nisso, com toda certeza, a gente fica preso àquele casulo, fica preso ao casulo, achando que aquele casulo é confortável, tá bom, do jeito que tá legal. E a gente está perdendo uma grande chance de ir para o lado em que vai se transformar numa borboleta. Sim, Então, é um exercício diário, né? Principalmente para as pessoas que são de touro, de virgem, de capricórnio, que são a energia da terra, ou que tenham a lua, né, em signos de terra, porque a necessidade da segurança ela é muito inclinada nessas pessoas. sim. Já pessoas de fogo já são muito mais audaciosas. Então, o leão, o Áries e o Sagitário já colocam essa energia muito para fora. Mas, É. Albano, como que eu fico? Porque eu sou de peixes com ascendente em leão, água e fogo. Aí entra a mistura. Aí entra a grande beleza do mapa astrológico, onde que é uma grande quantidade de energias que se equilibram, se somam ou se Sim, conflitam. É o mapa astrológico individualmente. Então, esse fluxo de energia é que nem você fazer um tempero, né? Uma sopa, que você vai colocando vários ingredientes. Cada planeta, cada energia, cada aspecto está compondo um para um lado, outro para o outro, né? Então, tem coisas que estão... O pessoal usa doce com salgado, é. mistura lá, dá um embolado. Este mapa astrológico tem essa composição, que muita gente chama de mandala astrológico, porque ela é única, ela é a única, é como se fosse um carimbo, um DNA, uma impressão digital do código cósmico da pessoa. Né? Uhum. Nessa energia toda que a gente está vivendo, obviamente que cada um vai desmembrar essa força de um jeito, mas a egrégora maior, a força maior, foi isso que a Carmen colocou agora. Foi esse processo todo dessa transformação. E realmente, né, Carmen, eu lembro muito bem que você falou que, infelizmente, teria que ser rápido, muita coisa iria acontecer, Sim, infelizmente, mas para um benefício é. maior. Muita gente inocente teria passagens, mas que seria algo muito forte de transformações. Nossa, o que a gente está vendo isso acontecer é impressionante, né? Impressionante. É, mas o que o plano espiritual não está satisfeito é justamente com as guerras e com essa violência absurda e sem o menor propósito, por conta de ganância e de É, manipulação, né? Então, eles trazem luz para que cada um de nós possa despertar. E aí que é cada um de nós no seu devido tempo. Eu só espero que não demore muito, né? Porque Saint Germain está fazendo tudo o que ele pode, mais um pouco, para acelerar o tempo, para trazer inovação, tecnologia, porque fica tudo no inconsciente coletivo, fica tudo no cosmos. Por isso que é importante meditar, porque quando a gente medita, você entra em contato com um campo energético muito maior e você puxa a informação necessária para a tua vida, ou de repente uma grande descoberta para a humanidade, etc. É uhum, assim que os grandes cientistas e gênios criam algo, é, né? E que mudam a nossa sim, história. Então tem que meditar, família Pax. Bora lá. exatamente. Eu vou colocar agora os outros planetas que ficou faltando aqui para vocês verem completo Tá. como que fica. Vamos colocar aqui agora o restante dos planetinhas que estão faltando. Urano, Plutão, Uhum. Quirón. Você sabe que nós podemos colocar Egeia, Ceres, eu posso colocar vários outros planetas, mas eles não são tão... Pronto, agora apareceu aqui todos os planetas e vejam que há uma composição muito Uhum. harmônica. Lógico, tem vermelho, o vermelho é aspectos desafiadores. O Plutão com Mercúrio é um deles aqui, ó, que eu queria colocar no final, foi isso que você acabou de falar. Essa forma de Mercúrio, que é o quê? Estando no signo de Touro, é nosso poder de pensamento, que eu costumo sempre dizer, o nosso tic-teco, né, conversando, o nosso pensamento ali, articulando, ele tendo esses padrões taurinos sendo afetados pela energia de Plutão que está em Aquário. O que é isso? É mudança de paradigma. É Sim. realmente fazer com que as pessoas saiam da caixinha
saiam daquela situação de medo, de pensamentos limitantes, de pensamentos que nos colocam, né, num processo que atrasa nosso crescimento pessoal por pensamentos limitantes, por estar em torno. Claro. Então, nós temos aqui algumas situações possíveis de estar acontecendo. Por exemplo, toda essa guerra de questões cambiais ou questões de taxas entre Estados Unidos e China. Eles são extremamente benéficos no futuro. Agora está sendo terror. Está todo mundo desesperado, um monte de portos aí já estão dizendo que vai ter um choque de demanda, eles chamam de choque de demanda. O que é o choque de demanda? É igual na época da pandemia, de uma hora para outra começa a não ter mais nada, né, daquilo que se tinha. Olha, Sim. Se você fica acostumado a comprar um monte de coisa de $1, que você compra um monte de coisa que nem serve mais para você, você começa a comprar coisa que você nem precisa. E estava nesse ponto, mais ou menos, na humanidade. Estava todo mundo comprando, consumindo coisas que nem precisa, já está lá comprando. E entra numa roda gigante de coisas que você vai criando consumismo, e de repente você fala, pô, essencial eu nem tenho, e aquilo que é superficial eu tenho. Esse mindset aqui nesse processo está mudando. Então, vai faltar tudo, né, no planeta, principalmente no Japão, principalmente na China e nos Estados Unidos. Vai faltar. Agora vai faltar o quê? Vai faltar perfume, vai faltar coisas que... Vai faltar celular de último tipo. Pô, vamos comprar um celular de 3 gerações anteriores. Qual o problema? Funciona tão bem quanto. Então, eu estou querendo aqui só dar uma cutucada, no sentido de que a bicicleta girou muito rápido e para um lado meio desenfreado. E agora, querendo ou não, isso está trazendo para um outro patamar de abaixar a bola, para as pessoas poderem realmente selecionar o que compram, o que gastam. Né? Então, acho que esse é um grande ponto de benefício nesse processo de transformação. Outra que vai acontecer, que está agora dentro do contexto, é a passagem de um líder espiritual vindo um outro líder espiritual. Vai ser uma outra grande mudança que vai ocorrer até por conta da nova fase de Vênus e Netuno que está aí em Áries, que vai trazer um novo recomeço, uma nova forma de tomar ações, né, no campo da espiritualidade. Que, aliás, a gente vai ter aqui, Carmen, muito progresso em todas as áreas, todas as frentes, em todos os segmentos da espiritualidade. Não só do catolicismo, mas todas as outras religiões que vão começar a trabalhar aqui por conta desse Mercúrio com Plutão, por conta dessa Vênus com Netuno, que eu estou fazendo aqui um resumo. Na prática, é como se todo mundo estivesse se reorganizando para colocar o contexto de conexão com Deus na versão 3.0, vai. Na versão 3.0. Então todo mundo trabalhava sobre um processo de religião, de um processo, de um jeito ou do outro. De repente, essa mudança de paradigma, essa mudança de processo vão fazer todo mundo ir para um outro contexto. Então, a Igreja Católica vai se reinventar e vai melhorar, a Umbanda vai melhorar, vai aparecer outras conexões. A forma, o que é religião, né, pessoal? Só lembrando, é a gente se conectar, se religar com Deus. Os caminhos são infinitos, mas o objetivo é se reconectar com Deus. Esse se reconectar com Deus é o que eu falei agora aqui de versão 3.0, que eu sempre fico falando aqui do curto-circuito que a gente tem que fazer com a presença Eu Sou. É fundamental mesmo. E quem perder a oportunidade vai ficar patinando e não vai sair do lugar. Não é legal. Porque tem essa dispensação crística que está acelerando o processo individual e coletivo de toda a raça humana, na realidade de todos os reinos, né? Para que nós possamos nos libertar dessas correntes ilusórias do passado, que é como você colocou, tudo que é superficial ou supérfluo não vai ter por um tempo. E tudo bem, porque o que importa na vida é a água, é o arroz com feijão, é viver em paz com quem convive com você, é do pequeno para o grande, né? É do dia a dia que se cria uma situação.
É legal a festa, a viagem, as férias, mas isso é uma vez ou outra, não é todo dia. Agora, dá para a gente fazer do todo dia uma festa, uma celebração, Exato. olhando e cuidando das nossas melhores escolhas, né? Com consciência, né? Exato. Então, retomando aquilo que a gente falou no começo, né, de que ir acampar traz essa experiência de a gente valorizar um copo de água que a gente pega na fonte, ela traz esse princípio que a Carmen acabou de colocar aqui, né, de resgatar o básico do processo. Ah, lógico, é lindo, maravilhoso a gente ter aí tudo de modernidade. Ela é uma Sim, consequência de que se essa parte for bem entendida e bem exercitada. Só que como houve um desvio aí muito grande nesse processo, talvez essa reorganização mundial, geopolítica que está acontecendo, vai ser realmente muito benéfica. Essa energia do touro com o escorpião é um ponto crucial do sim. ano para essa grande mudança. Eu acho que dois pontos super fortes que coloquei aqui hoje que o pessoal pode usar como ancoragem. Esse processo de acampar e essas dificuldades. A Uhum. outra é de você se sentir preso e confortável no casulo e você teria a grande chance de virar uma transformação da borboleta e essa metamorfose que a vida nos dá quando nós confiamos, né, Karen? Quando a gente confia Sim. e quando a gente coloca essa energia de raio laser de que está pronto, está feito e vai acontecer, que aí entra aquelas passagens bíblicas, né, de que Jesus falou para um centurião: olha, eu estou com meu filho lá doente, está complicado, você poderia ir até lá para salvá-lo, tal. É, Jesus falou, puxa, o cara, aliás, como que foi? Na verdade, ele falou assim: basta a sua palavra, você não precisa ir lá porque eu sou centurião, você não vai poder ir lá, né, tal. Só você falar que ele está curado que eu tenho plena certeza, você nem precisa ir lá. Jesus falou assim: pô, esse cara aqui tem muito mais fé do que muita gente por aí que se diz que tem fé. Né? Esta passagem também isso que eu estou querendo trazer aqui nesse contexto, de que às vezes a gente não acredita. Né? A gente É, fica meio que tipo, não, eu acredito, eu acredito. Não, será mesmo? Será mesmo? Né? Então a gente tem que exercitar esse processo, né? é verdade. No dia a dia, né, Carmen? Oh, sem dúvida nenhuma. Eu desejo, sinceramente, que nós, como humanidade, 8 bilhões de pessoas, possamos aprender a sentir e a equalizar nossas emoções e pensamentos com a Mãe Terra, o Espírito Gaia. A ciência, agora eu estava lendo um artigo anteontem, que a ciência não está entendendo porque eles descobriram que a Mãe Terra tem um coração que bate. E aí que a gente já fala isso há tanto, os índios falam isso há tanto tempo, né? E nós, espiritualistas, acreditamos nisso. E Saint Germain sempre nas mensagens fala: coloque a sintonia do seu coração em harmonia com o batimento cardíaco da Mãe Terra. Quer dizer, graças a Deus, está todo mundo retornando à natureza, porque a natureza é o que sustenta a nossa saúde. Mas alguns poucos seres humanos, mas que estão fazendo um estrago enorme, estão destruindo a natureza por ganância, né? A energia do petróleo, enfim, toda essa irradiação que não condiz com esse nosso novo tempo de transformação. A Alemanha ontem utilizou 99% de energia eólica para iluminar o país inteiro. 99%. Eles estão fazendo teste, como ficaram lá 3 dias, né, no escuro, É. alguns países da Europa. Eu não sei onde é que vai dar essa situação, né? Nós precisamos realmente ter muito discernimento, rezar bastante, e só rezar também não resolve. Tem que rezar, mas tem que ficar com a antena ligada em tudo que está acontecendo a nível de mundo. E como é que a gente Preciso pode se falar uma coisa precaver, aqui, né? Carmen, que o pessoal muitas vezes me pergunta, assim, que eu falo de astrologia, mas eu falo de tantas outras coisas fora da astrologia, sobre esse mundo mais esotérico e tudo mais. Pessoal, basta vocês ficarem durante pelo menos 40, 30 anos participando das orações, escutando a Carmen falar, participar do curso em Milagre, e vocês aprendem tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, só para as pessoas terem um pouco. Tudo isso que eu aprendi, pessoal, não aprendi isso em outros lugares, não. Foi na Pax, indo a Pax, escutando não só a Carmen e os outros palestrantes, essa soma de conhecimento vai fazendo com que a gente absorva, tenha os insights, cada um tem os seus insights, então é muito gratificante ver as pessoas quando saem das orações e elas têm os insights particulares delas, saída dela. Então,
eu queria só fazer esse registro aqui, Carmen, Imagina. porque Eu agradeço a sua amizade, o teu profissionalismo e competência, né? A gente se conhece desde o início da Pax, né? Você e a sua esposa, Luciana, participaram das primeiras celebrações, das primeiras reuniões, e graças a Deus continuamos vivos e estamos é, juntos, trabalhando para o senhor-chefe. Mas olha, a gente que tem uma visão espiritualista, não só a Pax, mas todos os grupos, os bilhões de pessoas que são espiritualistas no planeta, nós sabemos lidar um pouquinho melhor com as situações e adversidades e desafios da vida. é, Porque a gente enxerga que aquilo é passageiro e que daqui a pouco já foi. Como os bons momentos e maravilhosos momentos também daqui a pouco já foram. Então a gente não pode se prender a nada, né? Tem que viver o momento presente com responsabilidade, com consciência. Mas a gente está num momento muito forte, né, Albani? Como eu não entendo nada da astrologia e confio plenamente em tudo que você coloca, eu agradeço a tua explicação super didática para a gente entender o momento que nós estamos agora passando. Porque aí cada um, de acordo com a sua percepção e livre-arbítrio, vai escolher a melhor diretriz para utilizar essas informações a seu favor, né? Para não perder a oportunidade da mudança drástica. Todo mundo está passando, é. ninguém vai ficar ileso, e a energia é positiva quando a pessoa está positiva. Então ele tem que emanar muito amor incondicional para receber as bênçãos de Deus, tá certo? Verdade, verdade. Esse ano é um ano que transita toda essa mudança de planetas, então ela vai fazer uma grande mudança de energia para 2026 também. Então a gente Sim. está vivendo momentos históricos, mas é realmente históricos, né, de processos de grandes mudanças. E aí a gente tem que aproveitar essa ancoragem, essa vibração. Quero lembrar também o pessoal que foi através da primeira Festival de Versailles aqui no Brasil, em que ninguém se falava de Festival de Versailles, ninguém se falava nada disso, foi quando a Carmen trouxe a primeira conferência metafísica. Então, este marco também é para a Pax, né? Um processo de grande portal do É, físico para o mundo espiritual. E aqui eu 88. quero fazer de novo o registro que eu sempre coloco de ter um evento acontecendo de uma forma milagrosa, né, Carmen, milagrosa, de várias formas, com várias presenças internacionais, Foi. tudo fluindo perfeitamente bem, né, É. e dando uma mudança de paradigma, saindo na visão, tá indo uma visão 3.0 dos acontecimentos. Foi assim, boom! Né? Ninguém falava de Vesak, ninguém falava de nada de espiritualidade desse jeito, e a Carmen trouxe esse processo que depois veio, né, até hoje toda essa energia mais consciente das pessoas. Eu quero falar, porque realmente foi em 88, faz tempo, parece 3 encarnações lá atrás, toda a imprensa presente, todos os jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, todas as televisões, a TV Cultura, a Bandeirantes, a Manchete na época, que hoje é Rede TV, a Globo, a Record, enfim. Então eu só sou gratidão a todos que participaram, e principalmente a Deus, né, que nos inspira e nos dá a oportunidade de servir, ao Mestre Saint Germain, a minha família, a base da minha missão, claro, a todos os voluntários e todos os profissionais como você, e a gente está junto, ninguém faz nada sozinho. Mas agora o Festival de Vesak mostra, de novo, um marco, né? Uma grande transformação, uma grande potência. É um choque energético de não sei quantos mil watts aí, para a humanidade dar um clique na cabeça e parar de fazer confusão. Porque isso tudo só existe pela escolha do lado errôneo, né? E eu queria aqui, antes que eu esqueça, é que tudo isso que aconteceu foi possível pela fé inabalável da Carmen, pela dedicação extrema da família Baliceiro, o seu André, que ninguém imagina acontecer isso em pouco tempo, tem que fazer um festival desse enorme, fazer uma conferência assim, e tudo funcionou bem. Então eu queria resgatar um pouco esse ponto importante da fé e desse processo, porque ele não se realiza só com pensamento, só com boas intenções, pessoal. É isso que eu queria trazer. Legal, eu tenho muita fé mesmo. Eu rezo muito, eu faço muito jejum, que é para ter certeza que pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Aquilo que me compete, modéstia à parte, eu tento o meu melhor. Agora, quando depende de outras pessoas, eu rezo para que todo mundo esteja na mesma sintonia, né? Porque quando muda a sintonia, não rola, certo? Mas, Exato. graças a Deus, nunca aconteceu nada. Tudo que São Germain pediu, a gente conseguiu manifestar. Albano, o nosso tempo está terminando. Eu adoro conversar com você, porque acaba rápido. Não fui, né?
Flui, porque, É, enfim, é, é fácil. é bem E rápido. aí, quais são as suas considerações Bom, antes do... eu queria, antes de encerrar, só avisar quem gosta de astrologia, eu estou fazendo uma aula gratuita na segunda-feira. Para quem gosta de astrologia, quer entender um pouco o mapa astrológico, a gente vai estar lançando o curso Dominando Seu Mapa Astrológico online, e essa aula de segunda-feira vai ser gratuita, aberta, quem quiser participar, só depois ir lá no meu Instagram lá e vai ver lá as possibilidades. Ó, E demais, Albano Astrologia, entre em arroba contato Urbana também. Astrologia. Você pode Exato. também fazer o seu mapa astral com o Albano. E toda lua nova, o Albano faz uma vivência gratuita no Zoom, né? Exato. Aliás, eu quero agradecer ao belo presente que me foi dado, né, um vídeo muito legal da A Pax cara, e dando essa ancoragem muito da bom, lua nova. A cara. gente já está postado lá, quem quiser ver já está lá postado. E agradecer pelo presente. E agradecer, Carmen, realmente a oportunidade de a gente ter a Pax no Brasil. Essa é a primeira coisa muito importante, começando pela energia, vamos colocar assim, oficial da lua cheia de Vesak em 88, e de lá para cá as grandes transformações que foram feitas em várias e várias e várias almas, né, Sim, por aí. E tá certo. agradecer realmente o espaço. Imagina, eu que te agradeço. Que hora é a aula na segunda-feira? Estão Às 20 perguntando. horas, às 20 horas, segunda-feira às 20 horas, uma aula aberta para que conheçam o mapa astrológico, como que funciona, como que a gente pode dominar o nosso mapa astrológico. Evidentemente que eu vou estar falando do lançamento do curso, tá, pessoal? Então, não quero enganar ninguém. Estou convidando para uma aula onde eu vou estar falando do nosso curso. Claro. Não, mas você vai apontar o que está acontecendo no céu, ainda mais esse mês, Sim, que tem Vesak, tem chuva de meteoro, tem um monte de coisa rolando. A partir de amanhã à noite tem chuva de meteoro, para quem mora no campo, ou fora da iluminação, enfim. Vamos olhar para o céu, tem que olhar para o céu. Para de olhar para o problema, olha para o céu. vamos ver soluções, né? Tem que ver soluções. Com certeza. Obrigada, Albano. Ótimo final de semana. Gratidão. Namastê, família Pax. Aloha. Aloha, um beijo, tchau.